E nos próximos capítulos de Terra e Paixão, o julgamento que vai decidir quem vai ficar com as terras de Aline começa. Um barraco acontece no tribunal e a juíza vai ter que pedir para todos se acalmarem. Irene vai jogar mentiras absurdas na cara da juíza e vai convencer a juíza de algo horrível da Aline. O Dr. Rodrigo vai passar por maus bocados no julgamento enquanto tenta defender a causa de Aline. As testemunhas de todos são muito reveladores e a juíza vai ficar chocada com o que descobre por meio de uma reviravolta. No fim, Dr. Rodrigo vai ser o grande destaque, porque ele vai ser capaz de dar um fim no Antônio e na Irene de vez. Os vilões vão se ferrar demais. Eu vou te contar tudo o que vai acontecer agora no julgamento, então já aperta aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações do canal apertando no sininho. Tudo vai começar quando o Dr. Rodrigo chama Aline e Caio no seu escritório. Os dois vão ter uma conversa muito séria e o Dr. Rodrigo explica que, dentro do tribunal, o Antônio e a Irene vão jogar sujo. Eles vão jogar mentiras e vão falar coisas absurdas para tentar fazer a Aline parecer uma mulher trambiqueira. O Rodrigo diz: vocês têm que ficar preparados para os absurdos que o Antônio, a Irene e o Dr. Silvério vão falar dentro daquele lugar. Vocês não podem de forma alguma perder a cabeça dentro daquela sala, porque senão vai pegar muito mal pra gente em frente da juíza ainda. A Aline fica muito preocupada, mas diz pro Dr. Rodrigo que ele pode contar com eles porque todos vão manter a calma em todo momento. Mas ela pergunta pro Rodrigo se não tem nada que eles possam fazer para se defender das mentiras. O Rodrigo explica que a única forma de se defenderem é com a verdade. Ele revela que já está trabalhando numa forma de provar que o lado da Aline é o lado verdadeiro da história. Mas o Rodrigo pede algo importante para Aline. Tenho certeza que aqueles dois vão jogar muito sujo com a gente. Eu tenho que pedir uma coisa importante pra vocês, Caio e Aline. Vocês não podem falar demais. O Dr. Silvério vai fazer perguntas pra vocês e eu quero que vocês respondam só com o básico. Se vocês falarem demais, vocês podem complicar o nosso caso. A Aline fica preocupada e coloca a mão na sua cabeça. Ela olha pro Caio e diz: tô começando a ficar muito nervosa com isso. Esse negócio de processo é um negócio muito difícil. Será que a gente vai conseguir fazer dar certo? Caio vai olhar nos olhos da Aline e dizer que ela não precisa se preocupar. Eles vão lutar do jeito honesto e é do jeito honesto que eles vão ganhar. Aline e Caio agradecem o Dr. Rodrigo e saem. Enquanto o advogado fica para trás no seu escritório, ele faz uma ligação e pergunta para uma pessoa misteriosa se ele já conseguiu as provas e evidências que ele precisa para ajudar o caso da Aline na hora do julgamento. A pessoa no telefone responde e diz que já tem tudo que o Dr. Rodrigo precisa e que ele não precisa se preocupar mais. Ele avisa: eu vou te enviar os documentos aí no seu e-mail. Tudo que você me pediu tá confirmado por meio desses documentos. O Rodrigo dá um sorriso, agradece e diz: peguei vocês, Antônio e Irene. Agora vocês estão ferrados na minha mão. Enquanto isso, no escritório do Dr. Silvério, as instruções do homem são assustadoras. Silvério conversa com Antônio e Irene e diz o que eles vão fazer. Ele prepara os dois para dar uma surra na Aline. Silvério explica a história absurda que Irene deve contar. Vocês precisam dizer que a Aline se arrependeu de ter vendido as terras para Irene, principalmente porque depois ela percebeu que as terras valiam mais, depois que vocês dois descobriram os diamantes. Além disso, precisam reforçar para a juíza que o quanto a Irene pagou por essas terras é um valor ainda mais alto do que as terras realmente valiam. Vocês entenderam bem o que é para falar? Irene e Antônio concordam. A Irene sorri quando escuta a história do advogado, pois acha a estratégia genial. O Antônio coloca as mãos no ombro do Silvério e diz: você realmente é um advogado muito bom, hein, Silvério? Essa história aí tá muito convincente. Essa juíza aí vai acreditar em todas as nossas palavras.
Silvério garante pros dois que a história realmente é boa e que as chances deles ganharem o processo é alta demais. Ele fala pros dois nem se preocuparem muito porque é bem provável que a Aline vai sair com o rabo entre as pernas e sem terra nenhuma. O tempo passa e chega o dia do julgamento. Todos estão muito nervosos. Porém o Antônio e a Irene chegam muito calmos, conversando e rindo. O Rodrigo olha para Aline quando percebe que ela tá prestes a estourar. E ele lembra a viúva do que ele disse anteriormente. Aline, não cai nas provocações daqueles dois, porque se você perder a cabeça, a juíza vai começar a te ver como uma pessoa desequilibrada e isso pode afetar na decisão dela na hora do julgamento. Por favor, se controla, não deixa se levar pelas provocações daqueles dois. Aline respira fundo, com vontade de pular em cima da cara da Irene e arrancar o cabelo dela. A Aline se acalma. O Antônio chega perto e começa a provocar a Aline, dizendo que ela é uma trambiqueira, falando que esse processo todo é uma palhaçada e que a Aline deveria respeitar a compra e venda que foi totalmente certa. A Aline apenas respira fundo e se acalma e diz que, se foi certo ou errado, quem vai decidir é a juíza e não o Antônio. O Antônio reforça e diz que é tudo uma perda de tempo. A Aline fica mais estressada e por fim se controla. Todos vão até a sala onde vai acontecer a audiência. A Aline olha com garra, pronta para o que vai acontecer. A juíza então chega, pede para que todos se sentem. Ela começa a explicar o caso e diz que de um lado temos a Aline alegando que sofreu um golpe de Antônio e Irene, e do outro temos Antônio e Irene alegando que compraram as terras de forma legal, com nenhuma irregularidade. A juíza então pede para ouvir as testemunhas, e a primeira que começa a falar é Jussara, a mãe de Aline. Jussara conta sua versão da história. Ela diz: então, juiz, tudo começou quando esse Vinícius apareceu lá para conversar com a minha filha. A gente já sabia que tinha diamante naquelas terras, só que a gente tava precisando de dinheiro para conseguir fazer as explorações. Aí ele apareceu, falou que queria ser sócio da Aline, que ele tinha dinheiro para investir. Eu nunca fui muito com a cara desse homem aí não. Alguma coisa nele não me cheirava muito bem não. Dito e feito, ele apareceu lá em casa uma noite falando que precisava ir embora, que minha filha tinha que assinar os papéis logo, senão eles iam perder a oportunidade dos diamantes. Aí a Aline se sentiu muito pressionada, né? Acabou nem vendo direito os papéis e assinou. Mas foi tudo pensado, foi tudo o plano desse Vinícius aí. O Dr. Silvério se levanta e pergunta pra Jussara se ela sabia que o Vinícius trabalhava com Antônio e Irene. E a Jussara diz que sim. Mas antes da Jussara explicar que o Vinícius já tinha dito que não estava mais trabalhando com eles, o Dr. Silvério interrompe a Jussara e não deixa ela falar mais nada, dando a entender que desde o começo, tanto a Aline quanto a Jussara já sabiam que o Vinícius era empregado de Antônio e Irene, o que pega muito mal para a juíza. Então chega a vez do Caio. Ele conta a sua versão. Ele diz: no dia que a Aline assinou esses papéis, ele colocou algum papel lá no meio que não era o certo. Por isso que ele vendeu as terras dela aí pra Irene, mas esse dia aí eu não tava. A Aline acabou assinando os papéis sozinha, eu não cheguei a ver o que ele colocou ali no meio, mas com certeza alguma coisa que ele não tinha mostrado pra gente antes, que o Dr. Rodrigo viu todos os documentos que a gente ia assinar e não tinha nada que vendesse as terras não. Dr. Silvério se levanta novamente e pergunta pro Caio se em algum momento o Vinícius forçou a Aline a assinar alguma coisa. E o Caio responde que não, que ela assinou porque quis. Mas antes que o Caio conseguisse explicar que ela não leu todos os papéis, o Silvério interrompe e faz a Aline parecer que assinou porque quis e que estava ciente de tudo. A Aline começa a ficar preocupada. A forma que o Silvério faz as perguntas deixa parecendo que a Aline na verdade é trambiqueira e que não foi enganada coisa nenhuma. Chega então a vez da Irene falar, e ela conta mentiras absurdas. Irene fala: já faz muito tempo que eu tentava comprar as terras da Aline,
Por isso que eu fiz uma oferta irrecusável para ela. Coloquei um valor pela compra dessas terras lá em cima, muito mais alto do que essas terras realmente valem. Claro que a Aline aceitou a venda. Eu não entendo exatamente por que agora ela tá alegando que eu apliquei um golpe nela, sinceramente. Chega a vez do Vinícius falar e ele reforça a mentira da Irene. Ele fala: eu sempre fui contratado pela família La Selva e quando surgiu o interesse deles em comprar as terras que pertenciam a Aline, eles me enviaram para fazer o intermédio dessa compra e venda das terras por eles. Mas em todos os momentos a Aline estava ciente de que a compradora era a Irene La Selva. A Aline começa a ficar com ódio enquanto escuta todas as mentiras e preocupada porque a juíza parece estar acreditando em tudo. Mas finalmente chega a hora do Rodrigo revidar. Ele fica preocupado e olha para Aline como se pedisse calma. Rodrigo se levanta. Ele pergunta para Irene se ela já sabia da existência dos diamantes nas terras anteriormente à compra. E a Irene responde que não sabia de nada, que eles só a descobriram depois. Então Rodrigo questiona o Vinícius se ele já não havia feito algum tipo de pesquisa nas terras anteriormente. Não, eu só comecei qualquer obra ou pesquisa naquelas terras depois que as terras já pertenciam a Dona Irene. Antes disso eu estava apenas intermediando mesmo a compra deles e decidindo se era um bom negócio ou não, assim, pra agricultura mesmo, né? Mas não tinha como saber que existia diamantes naquelas terras sem uma pesquisa mais aprofundada. Nessa hora, a juíza começa a olhar para Aline como se ela fosse uma mentirosa, agindo de má fé só porque depois da venda descobriram que existiam diamantes. E é nesse momento que o Rodrigo pega sua carta na manga. Ele abre a sua maleta e pega alguns documentos e mostra para a juíza. E o Rodrigo diz: eu trago aqui provas de um laudo que o Vinícius fez, provando que ele já sabia da existência dos diamantes anteriormente. Inclusive, a minha própria cliente Aline já sabia dos diamantes também e estava buscando justamente um sócio para ajudar a bancar as explorações, exatamente como o depoimento delas disse. A juíza começa a ver os papéis e estranha tudo. E o Rodrigo ainda fala: sabendo da existência dos diamantes, é muito óbvio que o valor a se pagar por essa terra com diamantes seria muito mais alto do que a Irene La Selva pagou pelas terras da minha cliente Aline. A Aline nunca venderia terras com diamantes por esse valor, meritíssima. A família La Selva já sabia de tudo e utilizou de um golpe para fazer a Aline assinar esses documentos aqui que vendem as terras. A juíza começa a olhar os documentos e pede um tempo para analisar tudo que é mostrado. Todos na sala ficam em silêncio e pela primeira vez o Antônio e a Irene começam a se mostrar preocupados. A Aline olha impressionada com o que o Rodrigo fez. Ele foi muito bom nas palavras e ainda trouxe provas concretas. A juíza demora, mas quando retorna faz uma grande revelação. Ela diz: a história que me foi apresentado por Irene e Antônio me faz muito sentido. Faz sentido que vocês fizeram uma compra legítima das terras da Aline. Porém, as provas que o Dr. Rodrigo me apresentou prova que vocês já tinham conhecimento sim da existência dos diamantes. Portanto, eu já tomei a minha decisão. Todos na sala arregalam os olhos e esperam qual vai ser a grande decisão da juíza. Ela se levanta e diz: as provas do Rodrigo são incontestáveis. Nenhuma pessoa em sã consciência venderia terras com diamantes por esse valor. Fica claro que houve alguma artimanha para convencer a senhorita Aline a vender estas terras, que com certeza valem muito mais do que a senhora Irene pagou. E o veredito final chega pelas palavras da juíza. Portanto, declaro que a venda das terras está anulada. Aline vai devolver o dinheiro depositado por Irene de volta na conta dela. E Irene La Selva vai imediatamente devolver as terras para Aline. Aline desaba em lágrimas quando escuta as palavras da juíza. Finalmente ela consegue recuperar suas terras, o seu rosto se enche de felicidade e ela dá um abraço no Dr. Rodrigo, que foi o grande salvador das suas terras. O Antônio explode de ódio e olha com raiva para Irene. Ela parece devastada e fica repetindo: não pode ser, não pode ser. O que eu vou fazer agora? Todos saem da sala.
A Aline vai em direção a Irene e o Antônio e diz: Viu? Vocês não são tão poderosos como vocês pensam. Vocês não podem sair fazendo o que vocês querem e achando que vão ganhar tudo. Eu vou lutar com vocês e eu vou acabar com o Império La Selva. Vocês ainda vão colher toda essa maldade que vocês plantam. Antônio promete a Aline que ela vai se arrepender de tudo que ela tá falando. Vai se arrepender de ter ficado no caminho dele. E então todos vão embora. A Aline chama todos os seus amigos e vai comemorar no bar, sem saber que está correndo grande perigo, pois não sabe que o Antônio já preparou o terreno e já há um matador profissional atrás dela. O que será que vai acontecer com a Aline dentro desse bar? Já aperta aqui embaixo no botão inscrever-se e ativa o sininho de notificação para você sempre receber os meus vídeos em primeira mão.